Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em 1 aos Coríntios, capítulo 5. 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Leremos apenas este verso, inicialmente. 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. A parte deste texto que me interessa principalmente seria a parte B desse verso, que diz assim: Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, queremos, Pai, te dar graças pela oportunidade que temos neste momento de ouvir uma breve ensino, exposição da Tua Palavra. Ó Deus, que neste momento a doutrina, as verdades que serão ditas, possam ser verdades claras para todos aqueles que estão a ouvir aqui na nossa congregação, bem como aqueles que escutam online, bem como aqueles que ouvirão gravações. Que a Tua verdade, Pai, seja proclamada aqui com clareza. Que a verdade de que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal seja clara. E que uma vez que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, não há a menor necessidade de, mais uma vez, voltarmos às práticas antigas, pois tudo nele encontrou seu cumprimento. Abençoa-nos, Pai, neste momento. Usa-me para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, nós estamos em dias onde muitas pessoas estão envolvidas religiosamente com dias que para eles são considerados como dias santos. É o período, ou um dos períodos, em que as pessoas neste mundo, até mesmo aquela pessoa que mora talvez ao lado de muitos aí, e você pensa assim, essa pessoa, nunca vejo ela envolvida com qualquer tipo de prática religiosa, mas nestes dias, nos dias da Semana Santa, nos dias da celebração da festa da Páscoa, dia da ressurreição e tantos outros, são aqueles que viram os mais religiosos. Para você tentar contrariá-los acerca dessas práticas e você verá quão religiosos eles são. Pelo menos durante algum período da vida, durante alguns dias do ano em que eles estão envolvidos com algum tipo de prática religiosa. É interessante nós vermos isto. Nos últimos dias, então, eu em Rondon fui ao supermercado e cheguei lá e vi um monte de gente e um negócio cheio de gelo, peixe, e um monte de gente querendo peixe, né? É a Semana Santa, é o dia de comer peixe. Como assim? Vai comer outra coisa? Carne? Não é possível. É o dia de você comer um peixinho no coco, um peixinho de alguma forma que você tiver interesse de comer. Então, é um período em que as pessoas ficam grandemente envolvidas. Parece que a religião toma conta do coração e eles são os mais vibrantes nas práticas dessas coisas nesses dias. É, sobretudo, meus irmãos, uma prática católica, né? Essa ideia de observar um chamado calendário litúrgico. E dentro deste calendário litúrgico, entre os dias para eles chamados dias santos, existe, de fato, o dia da Páscoa. Por que não celebrar este dia? Por que não comemorar este dia? Por que não vibrar neste dia tão importante para os cristãos?
E quando nós pensamos, meus irmãos, nesse tipo de prática, e é um tipo de prática que, infelizmente, nos anos passados começou a adentrar na igreja, é de fato algo que deve trazer preocupação, sim, para aqueles que estão envolvidos com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque se trata, de fato, de um tipo de prática religiosa que é estranha à Escritura, bem como estranha a nossa tradição reformada, presbiteriana, calvinista. Mas é algo que tem entrado nos nossos celeiros de fato. Porque vejam, esse tipo de prática, a prática de guardar dias santos do calendário litúrgico, para os romanistas é algo de fato muito importante. Porque para os romanistas, os dias santos, eles são, em primeiro lugar, para eles os dias santos são dias obrigatórios. Então, aqueles que estão na igreja romanista, papista, na igreja católica, apostólica romana, se trata de fato de um dia que eles devem atentar obrigatoriamente. É um dever de todos eles. Porque é um dia santo. Então, eles vão, ainda que sem muitas vezes estar sinceramente interessados em praticar tais coisas. Mas é fundamental que estejamos presentes e envolvidos com isto. É a semana que eles se envolvem. Então, é obrigatório, não opcional. E também há um segundo aspecto, que a observância destes dias santos são meritórios. A observação desses dias é importante para a salvação do fiel. Aí entra uma preocupação um pouco maior para aqueles que estão envolvidos com esse tipo de dias santos, porque envolve questões relacionadas à salvação, porque são meritórias as observações disto. Quem não comemora é visto por estas pessoas como alguém estranho, não apenas por romanistas, vão olhar assim para os cristãos e esse pessoal não gosta de comemorar isto, né? Mas também por crentes, porque há muitos, de fato, que observam o calendário litúrgico por aí e acham realmente algo que é muito interessante, que nós devemos atentar para ele. Mas, meus irmãos, a realidade é que eles nos estranham, muitas vezes, né? Estranham aqueles que consideram esta semana como eles consideram, e os dias que eles consideram como santos, como dias como qualquer outro dia. E se sentem ofendidos, mas na verdade, eles é que são estranhos. Os romanistas são estranhos à Escritura. Os cristãos, muitos deles, que consideram estes dias como santos, são estranhos verdadeiramente à Escritura na sua prática, bem como a verdadeira tradição que nós recebemos. Porque a prática da celebração da Páscoa, sobretudo quando alguns tentam fazer algum tipo de dramatização fiel daquilo que aconteceu, é algo que realmente nos nossos dias não faz o menor sentido, mas em um tempo fez todo o sentido. Porque realmente, quando nós olhamos para a ideia de Páscoa, Cordeiro Pascal, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, isso nos recorda algo. Algo que aconteceu no passado e que foi de fato algo que marcou uma obra grandemente gloriosa. Qual foi esta obra? A obra da redenção do povo de Deus. Quando o povo do Senhor foi resgatado das mãos dos inimigos de Deus, dos egípcios, no passado. Quando o Senhor, com o braço estendido, com mão poderosa, se voltou em favor do seu povo, tirando-os das trevas, representados ali naquela escravidão deles. Êxodo capítulo 12 nos mostra, então, no contexto em que as pragas do Senhor estavam sendo derramadas sobre os egípcios, a ira de Deus. Então, por ocasião da 10ª praga, o Senhor, então, institui a chamada Páscoa. E isto nós encontramos em Êxodo capítulo 12. Eu vou ler aqui Êxodo capítulo 12, do verso 1
até o verso de número 11, que nos diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. São pessoas aqui, almas, as pessoas. Então ele vai dizer: conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então vejam, aqui nós temos a chamada e conhecida instituição da Páscoa. E alguém então poderia olhar e perguntar: mas pastor, o que significa Páscoa? Qual é o significado da palavra Páscoa, tão dita e repetida por aí? Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate, né, como vocês devem imaginar. Páscoa não tem nada a ver com aquilo que é popularizado no mercado, não tem nada a ver com o sentido bíblico. Páscoa significa passagem. Seria a ideia de passar por cima. E aponta para quê? Aponta, meus irmãos, para quando a ira de Deus passou sobre a casa daqueles que tinham nas vergas da porta, nos umbrais das portas, o sangue do Cordeiro derramado. Aponta para a ira de Deus que passou, a ira de Deus que passou por cima do seu povo, não atingindo o seu povo com juízo. E esta ira de Deus, que não caiu sobre eles, mas passou, caiu, sim, sobre os egípcios. Contra todos aqueles que não tinham sangue do Cordeiro derramado, aspergido nos umbrais das suas portas. Então, Páscoa aponta para isto. Esta é a realidade, este é o significado daquilo que nós encontramos na Páscoa instituída pelo Senhor no Antigo Testamento. Então, é uma instituição. E ela se refere e aponta muito a Páscoa, né, e a instituição da ceia, justamente foi na ocasião da libertação dos israelitas da escravidão do Egito, como mencionei anteriormente. Então Deus ele chamou e capacitou Moisés para liderar os filhos de Israel para saírem de um período de 430 anos de escravidão sob as mãos dos perversos egípcios. E como mencionei, Deus então enviou pragas sobre o Egito. E então ali, a Páscoa do Senhor, o seu sacramento, ele é ordenado. É uma ordenança do Antigo Testamento. Quem ordenou? O próprio Deus. Quem estabeleceu? O próprio Deus. A forma, o próprio Deus. Como tudo iria acontecer? O próprio Senhor. Ele fez isso soberanamente naquela administração do pacto da graça no Antigo Testamento. A Páscoa
estava na administração do pacto da graça no Antigo Testamento. Nós lemos isto na pergunta número 34 do Catecismo Maior de Westminster, no culto que aqui neste culto, nesta noite. Então, esta seria o significado e ali a ocasião, apontando para a libertação também deste povo, da libertação do Egito. Mas, quanto ao modo de celebração, quais os elementos, então, desta ordenança do Antigo Testamento? Vejam, existia uma ocasião para isto. Aproximadamente, ele era celebrada a Páscoa aproximadamente entre a segunda metade do mês de março e a primeira metade do mês de abril. Então estava ali entre março e abril, que seria a celebração da Páscoa. Foi assim que o Senhor ordenou que isso deveria acontecer. Nós vimos, inclusive no texto que nós lemos, que este mês ele passou a ser o principal dos meses. É como se passou a ser o primeiro mês do calendário. Para nós, janeiro. Para eles seria, então, aquele período desta principal festa judaica do Antigo Testamento. Alguns elementos estavam envolvidos ali. Quais elementos eram? Ervas amargas. Então, eram ervas que eram colocadas ali, elas eram amargas. E por que amargas? Porque elas apontavam para a escravidão deles, que foi amarga. A escravidão deles foi terrível, foi um período de grande sofrimento, de grande dor nas mãos dos inimigos de Deus. Pão sem fermento, é dito. E a falta do fermento, meus irmãos, aponta para a ideia do fermento dos egípcios. Eles deveriam estar se afastando de todo tipo de cultura egípcia. Esse povo, agora liberto de Deus, se livraria dos princípios ou do fermento dos egípcios e das práticas deles. Então, se tratava de um pão sem fermento. Eles estão libertos agora do fermento dos egípcios perversos. Além disso, existia um chamado cordeiro. Um cordeiro que deveria, então, ser sacrificado. Um cordeiro que deveria ser imolado. E não poderia ser qualquer cordeiro, não. Primeiro, o cordeiro deveria ser sem defeito, o texto nos diz. Sem qualquer tipo de defeito. Sem qualquer tipo de deformação. Ele não poderia ter uma pata torta, ele não poderia ter uma orelha faltando, um olho furado. Não, ele deveria ser intacto. Perfeito, essa é a ideia. Perfeição daquilo que será entregue como sacrifício. Segundo, ele deveria ser macho. Significa que não poderia ser uma fêmea. Muito claro, né? Então, um macho deveria ser entregue como sacrifício. Então, perfeito e macho. E ele deveria ter, em terceiro lugar, 1 ano. Não poderia ter 2, nem menos. 1 ano. Como que apontando, ali ele já estaria saudável, forte, um animal bom, apropriado, então, para sofrer aquilo que ele sofreria. Então, este cordeiro, ele será separado até o dia que seria imolado, até o 14º dia. Então, no 10º dia ele seria separado, seria guardado até o 14º dia do mês de Abibe. É como nos diz a Escritura. E o cordeiro deveria ser morto no dia 14 do mês de Abibe. E toda a congregação, todo o ajuntamento da congregação sacrificaria o animal de uma só vez. Então havia um sacrifício e o sangue deste animal ele deveria ser aspergido nos umbrais das portas das casas daqueles que irão comer o cordeiro pascal. Então, havia de fato todo esse processo, todas essas determinações feitas ali. É interessante também que no período de Páscoa eles cantavam alguns cânticos. Então nós veremos no período de Páscoa do povo judeu cantando, eles cantavam
salmos, não cantavam hinos, não cantavam cânticos contemporâneos, eram salmos, sobretudo os chamados salmos de Halel ou salmos de Aleluia. Alguns cantados antes, outros cantados posterior àquela celebração que eles praticavam. Salmos, inclusive, que nós cantamos nesta noite, não sei se vocês perceberam. Que do Salmo 111 até o Salmo número 117 são salmos de Halel ou salmos de Aleluia. Salmos que, de fato, eram cantados no período de Páscoa pelo povo do Senhor. Provavelmente, inclusive, Cristo cantou esse salmo na celebração um desses salmos, na celebração da ceia, que é instituída por ele em Mateus capítulo 26, aqui em Marcos 14, lá também em Lucas capítulo 22. As Bíblias nossas traduzem por hino, mas não foi um hino, foi um salmo que ele cantou lá. Provavelmente os salmos de Halel, os chamados salmos de Aleluia, que apontam para esta obra que eles experimentaram, bendita, da redenção do Egito. Salmos que cantamos aqui. A ideia era esta, seria estar envolvido com o texto que seria exposto e o que seria tratado aqui. Então, o primeiro mês do ano, o mês de Abib, deveria, então, ser celebrada a Páscoa. O primeiro mês do ano, então, seria março e abril, justamente por causa dessa libertação gloriosa. Então, ele era guardado até o dia 14, o cordeiro, como falei, para ser imolado e consumido pelas famílias. As famílias, então, deveriam consumir aquele animal, aquilo que sobrasse deveria ser queimado, consumido completamente. No final do dia 14, até o dia 21 do mês, por 7 dias, então era celebrada essa festa, que chama também de festas de pães asmos. Então, nestes dias, era inclusive proibido fermento em casa do primeiro até o 7º dia. Então, tem essa questão do fermento envolvido também. Qual o tempo da celebração da Páscoa? Bom, a Páscoa ela é estabelecida como uma festa que deveria ser celebrada anualmente. Então, uma vez por ano, ela era celebrada e era nesta celebração havia uma declaração anualmente da libertação do povo do cativeiro. Eles celebravam de fato isto naquelas ocasiões, uma vez por ano. Esta Páscoa, celebrada ali no Antigo Testamento, ela vai nos ensinar e vai nos declarar um princípio fundamental que vai ser um princípio que vai ser levado até o seu cumprimento principal e supremo no Novo Testamento. A Páscoa declara que é necessário um derramamento de sangue para a salvação. A Páscoa declara que é necessário um derramamento de sangue para a redenção do homem. Quando nós olhamos para a ideia da Páscoa, 3 implicações importantes são levantadas para nós. Devemos considerar essas 3 implicações seriamente, são fundamentais. Quando nós pensamos na Páscoa, nós pensamos, primeiro, numa das implicações, expiação. Primeiro, expiação. Em segundo lugar, nós pensamos em purificação. E em terceiro lugar, nós pensamos em consagração. Porque então são implicações importantes da Páscoa, o que eu acabei de falar aqui. Expiação. O que significa isto? Isto aponta para a realidade de que o cordeiro ele deveria ser imolado. O cordeiro ele deveria ser sacrificado. O sangue deste cordeiro deveria ser aspergido. Ele deveria, então, ter o seu sangue completamente derramado. Isto aponta para a ideia de expiação. Era isso que era feito ali, na verdade. Expiação. E nesta expiação, nesta morte do cordeiro, havia um conceito já estabelecido ali de substituição. O cordeiro que tinha o seu sangue expiado, ele estava ali morrendo no lugar de alguém, sofrendo a morte por causa dos pecados
de outras pessoas. Veja, das pessoas, na verdade, né? Então, a ideia de substituição, ele já está estabelecido ali. O animal morria no lugar de alguém. Então, na expiação, a declaração seria o seguinte, basicamente: alguém morreu por mim. Alguém morreu por mim. Então está aí um primeiro ponto fundamental, expiação. Segunda implicação importante da Páscoa, purificação. O sangue, ele era aspergido nos umbrais. Posteriormente, nós veremos, quando for celebrado num outro lugar, num lugar específico, ordenado pelo próprio Deus, nós veremos que ele é aspergido no outro lugar, o sangue. Mas, vejam, o sangue aspergido nos umbrais. E o sangue aspergido nos umbrais apontavam para a ideia da purificação daquelas pessoas, daquele lugar e daquelas pessoas. Purificação. É isso que você pode olhar, se você conferir, Levítico capítulo 14, versículos 4, 6, versículo 49, 51 e 52. Apontando para a ideia de que o sangue aspergido está relacionado à ideia de purificação daquilo sobre o qual o sangue é derramado. Então, a ideia de expiação, purificação, mas não somente isso, em terceiro lugar, consagração. É o comer da carne. É o desfrutar daquilo que é oferecido naquela ordenança. Aquela comida ela era separada, era uma comida santa. E aqueles que estavam envolvidos em desfrutar e comer dela também eram aqueles que eram santos ou santificados. Então, Israel, eles eram aqueles que entravam no processo de consagração ao Senhor. Israel era consagrado a Deus. E eles estavam, então, sendo preparados, através daquele processo, para serem uma nação santa. Uma nação santa. Povo exclusivo do Senhor. Uma nação de sacerdotes santos. Então, a ideia é que expiação, purificação e consagração. Isto como implicações fundamentais e verdadeiras da Páscoa. Então nós olhamos para esta realidade e nós não temos dúvida. Todos nós sabemos. Isto foi praticado com muita diligência e firmeza no Antigo Testamento. E quanto ao Novo Testamento? A realidade é que a Páscoa ela foi praticada também no Novo Testamento. Os judeus praticavam essa festa. É uma festa judaica. Inclusive, Cristo esteve envolvido, inserido nisto, ou não esteve? Cristo praticou a Páscoa. E Cristo, ele praticava a Páscoa por que razão? Porque a Páscoa ela foi instituída pelo próprio Deus. Deus instituiu a Páscoa e Cristo foi aquele que se submeteu a todas aquelas questões da lei, cumprindo-as, inclusive. Então, Jesus pratica a Páscoa judaica e ele pratica desde criança. Não foi quando estava velho, não. Desde criancinha. Se você olhar para Lucas capítulo 2, versos 41 e 42, nós encontramos as seguintes palavras. Lucas capítulo 2, versos 41 e 42, nos diz o seguinte: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Então vejam, Cristo estava aqui, ele subia para Jerusalém segundo o costume da festa, cantavam os chamados salmos de Halel também, então estava isso aqui envolvido, e Cristo envolvido com isto, desde pequenino. Quando você olha também para João, o Evangelho de João, capítulo de número 2, versos 13 a 14, João, capítulo 2, versos 13 a 14,
Diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Então vejam aqui Cristo, né, relacionado e envolvido com isto. Então ele participou da Páscoa. E ele participou da Páscoa porque era parte da lei cerimonial de Moisés. Mas a realidade é o seguinte, é que por mais que Cristo ele tenha se envolvido com a Páscoa, por mais que Cristo ele tenha praticado isto naquele período, foi algo que nós, como nós veremos, encontrou o seu cumprimento pleno nele. Ele cumpriu observando e cumpriu plenamente a Páscoa, bem como todas as festas que cessaram, porque tudo aquilo encontrou seu cumprimento em Cristo. Todas aquelas coisas apontavam para Cristo. Tudo aquilo tipificava Cristo. A ideia de tipificar é que algo no Antigo Testamento era como uma sombra daquilo que seria revelado em sua maior expressão, com muita clareza, depois. Então, os sacrifícios apontavam para o perfeito e completo sacrifício de Cristo. Então, quando nós olhamos para a realidade da Escritura como um todo, nós percebemos que existe uma ideia de continuidade, bem como de descontinuidade de algumas coisas. E isso acontece, inclusive, com a Páscoa. Vejam, as festas do Antigo Testamento, e a festa da Páscoa era a principal dela, ela não continua. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, vai apontar para esta realidade, de que na igreja neotestamentária, nas igrejas estabelecidas e plantadas pelos discípulos e apóstolos do Senhor, pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, não havia celebração destas festas. Quando nós olhamos para Colossenses 2, 16 e 17, diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Eram o quê? Sombras do que haveria de vir. Então apontavam para Cristo, nele encontraram o seu cumprimento. Então todas essas práticas do Antigo Testamento tiveram realização nele de fato. Você pode olhar para festas várias que tinham. Por exemplo, as festas, na festa do tabernáculo, encontrou o cumprimento em Cristo. Na festa do tabernáculo, o que acontecia? O povo, ele era lembrado que Deus era o Deus da salvação. Então, no último dia da festa, o sacerdote ele derramava água. Quando nós olhamos então para João capítulo 7, versos 37 e 38, nós lemos o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então ele vai dizer, olha aqui, isso encontra o cumprimento em mim. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão, ele vai dizer rios de água viva. Se alguém então tem sede, vá até ele e beba. Quando nós olhamos para pães asmos, ressurreição de Cristo, é para isto que aponta. E olhamos então para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Vejam só quem é aquele que é a primícia. O primeiro daqueles que ressuscitaram Cristo. Pães asmos, apontando para esta realidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, as primícias, Cristo cumprindo esta festa também. Ele cumpriu. Tudo encontrou o seu cumprimento nele. Cristo, ele surgiu dos mortos como as primícias. Quando nós olhamos para outra festa, Pentecostes, a grande festa da colheita, que apontava para o derramamento do Espírito Santo, Cristo cumpriu.
Quando nós olhamos então para a Páscoa, que aponta para a ideia do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Cristo é revelado como aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pedro, ele escreve que aqueles irmãos da igreja, eles foram resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 19. E como Pedro ainda diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 24. Quando nós olhamos para Cristo sendo entregue como Cordeiro no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 5, verso 6 até o verso de número 12, a palavra do nosso Senhor nos diz: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Quem é o Cordeiro? Cristo. Não precisamos mais sacrificar animais. Não precisamos mais celebrar a Páscoa, porque Cristo é o Cordeiro Pascal. Foi exatamente isso que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Paulo vai dizer, no meio de um tratamento, de um pecado gravíssimo na igreja, ele olha ele vai falar sobre o Cordeiro Pascal. Ele vai dizer: Cristo é a nossa Páscoa. Cristo foi aquele que derramou o seu sangue. E então, exatamente, meus irmãos, aquelas realidades que foram mencionadas sobre o Antigo Testamento e a Páscoa, expiação, purificação, consagração, são encontradas plenamente em Cristo Jesus, para quem tudo aquilo apontava, para quem tudo aquilo, em quem tudo aquilo encontrou o seu cumprimento, que aponta para a realidade de que é desnecessário qualquer tipo de prática daquelas realizadas no Antigo Testamento, dentre elas a Páscoa. Ela foi abolida, foi abrogada do meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não há mais necessidade de derramamento de sangue. Por que razão não há mais necessidade de derramamento de sangue? Porque Cristo, em primeiro lugar, Ele expiou o seu sangue por nós. Cristo, expiação pelos nossos pecados. O que foi que aconteceu com Cristo na cruz? Ele derramou o seu sangue até o fim
Por causa de quem? Por causa de pecadores indignos como eu e você. Ele derramou o seu sangue, ele se tornou expiação por nós, ele se tornou propiciação pelos nossos pecados naquela cruz maldita. Ele é o Cordeiro de Deus, para quem aquele Cordeiro que era imolado apontava. E a repetição frequente do sacrifício no Antigo Testamento só apontava para a imperfeição daqueles sacrifícios. Mas como vai dizer em Hebreus, o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez para sempre. O seu sangue foi expiado e derramado de uma vez para sempre. Não há mais necessidade de repetição, porque Cristo, o Cordeiro Pascal, expiou o seu sangue por nós. O seu sacrifício foi perfeito. Perfeito. Não há mais necessidade alguma desse tipo de prática. Aqueles que se envolvem com isto se perdem em práticas que não devem mais ser observadas. Mas não somente isto, Cristo então, ele como aquele que derrama o seu sangue para a nossa salvação, é aquele também que através do seu sangue nos purifica. Nós somos e fomos purificados pelo bendito sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós. Nós fomos purificados, santificados, transformados, lavados pelo sangue do bendito Cordeiro. E que maravilha nós sabermos disto. Que não foi por causa da força do nosso próprio braço, não foi porque fizemos alguma coisa, não. Mas porque o seu sangue bendito, graciosamente, foi derramado por nós, foi aspergido sobre nós, nós fomos purificados. E também, aqueles por quem Cristo morreu, aqueles a quem Cristo purificou, são aqueles que foram consagrados, a consagração nossa, de cada um de nós que fomos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, para essa ideia de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, sobre Cristo como nosso Cordeiro Pascal, isso aponta para a realidade também de que nós somos aqueles que devem abandonar o fermento do mundo, do pecado e da iniquidade. Aqueles que agora estão no relacionamento com Deus de consagração ao Senhor são aqueles que viverão a vida de santidade e de obediência ao Senhor neste mundo. Vivendo em pureza no temor dEle para o louvor da glória dEle neste mundo. Porque Ele expiou o seu sangue por nós, nos purificou no seu sangue. E há então consagração numa vida de pureza, temor, piedade, santidade e obediência. Aqueles que conhecem ao Senhor e foram salvos por Ele são aqueles que procurarão viver em obediência a Ele, procurarão fazer toda a sua vontade, procurarão praticar aquilo que o Senhor determinou que praticassem. E o que é que o Senhor Jesus então nos entregou? Como um substituto mais glorioso do que aquilo que havia sido entregue no Antigo Testamento. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai entregar para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a sua igreja, a ceia. A ceia do Senhor Jesus Cristo é a ceia que fala hoje, além da palavra. A ceia é o que fala da morte expiatória de Cristo. A Páscoa apontava para uma realidade futura. A ceia aponta para algo que aconteceu, foi consumado plenamente na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E quando foi então que Jesus, Ele instituiu a ceia? No dia de Páscoa.
Ele queria mostrar algo grandioso naquele momento. Cristo, ele ordena a ceia do Senhor justamente nos dias de celebração da Páscoa. Foi isso que nós lemos, segundo a providência de Deus, em Marcos capítulo 14. Eu não programei nada com o texto que seria falado aqui. É isto que é dito também quando nós olhamos para Mateus capítulo 26, do verso 17 ao verso de número 30, todo aquele processo de preparação para a ceia. E então o Senhor, ele vai estabelecer a ceia. Nós podemos olhar, por exemplo, para Lucas capítulo 22, versos 14 a 20. Lucas, capítulo 22, versos 14 a 20. A palavra nos diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E então o verso 19 ele vai dizer: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Então, vai começar a falar aqui sobre Judas, o traidor. Mas vejam, teve a celebração da Páscoa, foi celebrada a Páscoa, e imediatamente depois, então, o Senhor Jesus Cristo vai ordenar a ceia. Ele não vai ordenar para os discípulos: pratiquem a Páscoa. Ele não vai dizer: celebrem a Páscoa. Ele vai dizer: agora há dois elementos distintos que apontam para algo que eu experimentarei, que aponta para algo que eu terei de passar. E então ele vai dizer, tomando o pão, dando graças, partiu e deu: isto é o meu corpo oferecido por vós. O corpo de Cristo que seria partido, furado, cortado naquela cruz maldita. Este é o meu corpo que é dado por vós. E então ele vai dizer: fazei isto em memória de mim. E então nós vamos pegar o cálice. E ele vai dizer: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então apontando e nos explicando a realidade de que o sangue aponta para o seu sangue que foi expiado naquela cruz maldita. Esta instituição da ceia do Senhor é aquilo que vai abolir e vai apontar para a realidade que é abolido da prática da igreja do Novo Testamento a ideia de qualquer tipo de celebração da Páscoa. E nós vemos isto, meus irmãos, nós vemos isto sendo não somente feito pelo Senhor Jesus Cristo, nós vemos que isto é praticado pela igreja de Cristo. Um texto que nós lemos com frequência pelo próprio apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Meus irmãos, qual é a Páscoa? Quando a Páscoa é celebrada hoje pela Igreja do Senhor Jesus Cristo? A Páscoa ela é celebrada pela Igreja do Senhor Jesus Cristo
todas as vezes que nós nos assentamos à mesa do Senhor. Todas as vezes que nós nos assentamos e celebramos a ceia e desfrutamos da bendita comunhão com o nosso Senhor, com o nosso Deus, e somos abençoados por Ele, é justamente nessas ocasiões que nós celebramos, não uma vez por ano, mas frequentemente. Talvez deveria ser feita com mais frequência, inclusive, na adoração pública ao nosso Deus. E todas as vezes que nós nos assentamos, é justamente isto que nós celebramos. Por essa razão, não faz o menor sentido praticarmos qualquer tipo de encenação da Páscoa, como você pode ver em muitas igrejas por aí. E como isto obscurece muitas coisas. A celebração de tais coisas obscurece o dia do Senhor, porque para eles se trata de mais um dia santo. E então muitos deles consideram esses dias santos como mais santos que o único dia santo, que é o domingo, o dia do Senhor. E então muitos ficam na expectativa desse dia, aguardam com maior interesse e expectativa este dia, e você olha assim e fica admirado com aquilo, mas enquanto é o dia do Senhor, não tem um pingo de interesse. Como esta prática, ela realmente obscurece o único dia santo do calendário cristão. Dia do Senhor, o domingo, não há outro. Mas os homens por aí estão perdidos e colocam de lado esse dia do Senhor, como se fosse algo de pouca importância, quando não deve jamais ser considerado como algo de pouca importância. E acabam também se revelando ao guardarem dias santos, ao considerarem a Páscoa como um dia santo. Eles revelam que não estão satisfeitos tanto com o santo dia do Senhor, como com aquilo que Deus providenciou para que celebremos a sua morte, bem como a sua ressurreição, que é a sua ceia. Eles não estão satisfeitos com aquilo que o próprio Deus providenciou. Não faz menor sentido não somente celebrarmos como naqueles moldes, e até nos moldes que muitos celebram hoje por aí, fazendo inovações, mudanças no culto público, acrescentando no culto público elementos que não deveriam ter para celebrar a famosa Páscoa e tantas outras coisas que muitas pessoas ficam vibrando. É triste ver crentes que se envolvem tanto com isto, mas vocês percebem a negligência deles e o zelo deles, a falta de zelo deles com aquilo que realmente deveria ser zelado. Como seria maravilhoso se todos os crentes se preparassem para o dia do Senhor, como se preparam muitas vezes para celebrar a ceia, celebrar a Páscoa por aí. Como seria maravilhoso que todos aqueles crentes que ficam empolgados para se levantar às 5 e pouca da manhã, para as 6 horas da manhã estar na igreja, no chamado culto da ressurreição. Estou ansioso que o culto da ressurreição, cedinho, levanta e... Mas é aquele dia. Como deveriam ser interessados e apaixonados todo domingo. Como a igreja do Senhor Jesus Cristo prosperaria se tivéssemos crentes tão interessados em todo o dia do Senhor, como são interessados essas pessoas no único dia que eles consideram como santo e muito importante. É estranho esse tipo de prática. Devemos, meus irmãos, estar de fato satisfeitos com aquilo que o Senhor nos deu e nos ordenou. Se fomos consagrados a Ele para vivermos uma vida de santidade e obediência, atentemos para aquilo que Ele nos provê. É a ceia, a nossa Páscoa, que é feita não mais por uma nação, como no passado,
mas por todos aqueles que creem em Cristo, em todo e em qualquer lugar que a Igreja de Cristo estiver inserida. A festa da Páscoa para nós, agora, é de fato a celebração da ceia do Senhor. Aparentemente, menor nas suas questões externas, porque havia muitas coisas externas envolvidas com a questão da Páscoa no Antigo Testamento, mas muito maior em glória do que aquilo. Devemos então estar contentes com isto, felizes com aquilo que o próprio Deus providenciou para nós hoje. Esta, meus irmãos, é a nossa Páscoa, quando nós nos assentamos com o nosso Senhor. E como isso é glorioso, esta Páscoa, nascer o Senhor que nós celebramos, aponta para aquele bendito e glorioso dia em que o dia nós nos assentaremos e cearemos com Ele. Glorioso demais isto. E aquilo que nós aguardamos com grande expectativa, de um dia nos assentarmos com o nosso Senhor para celebrarmos a ceia. Louvado, meus irmãos, seja o bendito Senhor, por Cristo Jesus, a substância, aquele que veio para completamente satisfazer todas as exigências do Antigo Testamento, todas as sombras, todos os tipos, todos os sacrifícios. Cristo é suficiente, Cristo é perfeito, Cristo é tudo, Cristo é nosso Cordeiro Pascal. E justamente neste Cristo, para você que talvez não conheça este Cristo, é neste Cristo somente, este Cristo apontado no Antigo Testamento e revelado com toda a expressão e clareza no Novo, que você poderá encontrar salvação. Não há outro, não. Não é pela sua força, pela sua sabedoria, pelo modo talvez correto, bacana, legal que você pode caminhar neste mundo, é através da fé em Cristo. O Senhor vos chama através da sua palavra a fé neste Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, te dar graças por Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Porque nele e através dele, tudo aquilo do Antigo Testamento que apontava para ele, sacrifícios, festas e tantas coisas, encontraram o seu cumprimento. E nele e através dele, nós fomos salvos. Te agradecemos, Pai, porque agora nós temos a graça de celebrar a Páscoa todas as vezes que nós nos reunimos no dia do Senhor e celebramos a ceia e desfrutamos de uma comunhão maravilhosa com o Senhor. Ensina-nos, Pai, a sermos satisfeitos e contentes com aquilo que o Senhor nos ordenou para a nossa prática e observação na igreja. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis a Ti e a rejeitarmos, Pai, qualquer tipo de mandamentos humanos, de tradições humanas que não fazem o menor sentido, que somente obscurecem a obra do Senhor Jesus Cristo, que desprezam a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Perfeita. Obra perfeita. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis a Ti e a fazermos única e exclusivamente toda a Tua vontade. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém.